pessoal, tudo bem? Vamos lá para a aula 18, potência com radicais. Quais são os objetivos da aula? Aplicar a potência com radicais, diferenciar a potência de monômios de binômios, fazer os dois casos e fazer exemplos. Bom, a tarefa de casa é página 40, exercício 85, página 49, exercício 7. Apenas esses dois exercícios, ok? Não se esqueça de responder o formulário com a data de entrega para o dia 11/5, ok? Vamos lá. Essa aula vai exigir bastante atenção de vocês aí. Então, prepare o caderno, copie os exemplos e as definições que a gente precisa. Potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais, ok? Exemplos. Eu vou colocar os 3 exemplos aqui da aula. Você pausa o vídeo e faça a anotação. Depois dessa cópia, eu vou resolver com vocês, beleza? Então, copie aí. Se você já souber, pode responder. E aí, confira o resultado. Então, continuando aí. Vamos lá. O que eu tenho que fazer, então? Cada exemplo que eu tenho, eu vou multiplicar a base por ela mesma. Mas quantas vezes? Depende do expoente. Como o expoente é 2, eu vou multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. E aí volta naquele caso da aula anterior. Por isso que é importante que você mantenha os exercícios atualizados. Então, essa é uma parte do conteúdo que pouquíssimas pessoas vão ter dificuldade, mas só vão ter dificuldade aqueles que não fizeram as tarefas, hein? Então, presta atenção. O de dentro com o de dentro, ok? Então, vai ficar 3 vezes 3 vai dar 9, ou 3 ao quadrado. Como a raiz quadrada de 9 é exata, então sai da raiz, resposta é 3. Segundo exemplo, o expoente continua sendo 2, então vou repetir 2 vezes. Então, 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5. Repare que tudo aí é monômio, não tem nenhum binômio, ok? O de fora com o de fora, o de dentro com o de dentro. Então, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25. Como 25 tem raiz exata, a gente resolve a raiz. E aí, no caso, 9 vezes 5, 45, ok? Último exemplo, vamos lá. Como o expoente agora é 5, professor, vou ter que repetir 5 vezes? Nesse momento, vai repetir 5 vezes. Mas vai ter uma regra prática que eu vou te mostrar logo depois desse exemplo. Então, o de fora multiplica o de fora e o de dentro, de dentro. Então, o que vai acontecer? Vai ficar com 2 à quinta, porque repetiu o 2 5 vezes, e o A multiplicado por ele mesmo também 5 vezes. E aí, como 2 à quinta é 32, e o A à quinta, o expoente é maior que o índice, vai sair da raiz esse expoente aqui, ó, A elevado ao cubo. Corta o expoente, dividindo, sai o A da raiz, ok? Multiplicando 32. Beleza. Agora, qual é a regra prática, então? Quando eu tenho um expoente, né, elevando um radical, tanto o coeficiente, que é o número de fora, quanto a raiz, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar o expoente de fora pelo expoente do coeficiente. Então, repare que o P, que é o expoente de fora, multiplica o expoente M, e aqui dentro da raiz também vai multiplicar o expoente que estiver ali, ó. Então, vai ficar m vezes p fora da raiz e m vezes p dentro da raiz. Essa é a regra prática para o tipo de radical que a gente tem, que são monômios. Agora, um exemplo prático. Então, nesse momento, você pode pausar o vídeo, tenta aplicar a regra e aí confere o resultado, beleza? Então, tá legal. Continuando o vídeo, então o expoente de fora multiplica o expoente do coeficiente e multiplica o expoente do radicando, ok? Então vai ficar 3 vezes 3 e lá dentro 2 vezes 3. No caso, x elevado a 9 e a elevado a sexta. Só que como 6 é maior que 5, então vai conseguir sair do radical.
Então, vou quebrar o expoente aqui para que o 5 seja divisível por 5 e esse a saia da raiz. O a saindo da raiz multiplicando o x à nona, na ordem alfabética, o a aparece primeiro, ok? E o outro a ficou dentro da raiz. Temos mais uma regra prática e você também anota essa regra prática aí. Toda raiz de índice n elevada ao próprio número n é igual ao radicando. Então, repara, raiz de índice n elevado a n, basta cortar o expoente com o índice e o resultado vai ser o próprio a. Lógico, quando a for maior ou igual a zero. Não vale para números negativos quando o expoente for par, né? O índice for par da raiz, tá bom? Mas isso a gente vai ver depois. Bom, então raiz quadrada raiz quadrada elevada ao quadrado, corta o radical com o índice, o expoente, o resultado é 5. Mesma coisa aqui, ó, raiz cúbica de 0,1 elevado ao cubo. Corta o índice com o expoente e repete o radicando. Beleza. Potência com binômios. Então, muita atenção aí agora. Copie todos os exemplos e todos os exemplos a seguir são produtos notáveis. E aí nós devemos aplicar essas regras dos produtos notáveis. Vamos ver se você vai se lembrar dessas regras. Se não, na próxima tela eu vou colocar o resultado para vocês. Mas antes disso, copie, tente lembrar a regra prática, faça lápis e confira o resultado na tela seguinte. Beleza, vamos lá. Então, como todos são produtos notáveis, qual é o primeiro caso? O quadrado da soma de dois termos, que vai dar quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Lembra disso? Então, como a raiz quadrada está ao quadrado, eu posso cortar a raiz. E a raiz quadrada de b também está ao quadrado, eu posso cortar a raiz. Então, de uma forma simplificada, o resultado desse processo é A mais B mais 2 vezes AB, raiz de AB. Segundo caso, então, muito parecido com o primeiro, tá ok? O que a gente vai fazer? Mantém a regra e aplica a propriedade. A diferença está no sinal do termo do meio, ok? Então, muita atenção para isso. O quadrado da diferença. Agora, o produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Pela regrinha prática, cortando o expoente com o índice da raiz, vai ficar A menos B. Bom, pessoal, agora temos 3 exemplos. Você vai copiar esses 3 exemplos e vai tentar resolver agora, ok? Seguindo a regra prática. Pausa o vídeo, tente resolver e vai conferindo o resultado a seguir, beleza? Bom, você que vai conferir agora o resultado, então vamos lá. Regra prática, então. Né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. No do segundo, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E aqui, produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Vamos resolver cada item agora. Então, no primeiro caso, eu tenho, né, substituindo os valores, lembrando que a raiz quadrada elevada ao quadrado corta a raiz, vai dar 3. Termos do meio, multiplica o de fora com de fora, de dentro com de dentro, então 2 raiz de 30. Na última raiz, corta o expoente com o índice, vai dar 10. Nós temos dois termos semelhantes, que é o 3 e o 10, então nós podemos somar e repetir o radical, ok? Segundo exemplo. Né? Quadrado da diferença de dois termos. Então, aplica a propriedade e aí vamos ver. 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta a raiz, vai dar 5. Termos do meio, de fora com de fora e o de dentro repete. Então, vou ficar com menos 6 raiz de 5
dois termos semelhantes, que são 9 e o 5, soma 14 e repete o radical. Ótimo. Terceiro e último exemplo, produto da soma pela diferença. Quadrado primeiro menos quadrado segundo. Cuidado, hein? Atenção nesse caso. 3 vai ao quadrado e o 2 raiz de 5 vai ao quadrado. Tanto o 2 como a raiz. Então, vai dar 3 ao quadrado é 9, 2 que está do lado de fora vira 4 e a raiz corta vira 5. E aí eu vou multiplicar o que está aqui dentro do parênteses e subtrair 9 menos 20, 11. Ok? Então, tá aí. Tente fazer isso na tarefa de casa, que os exercícios estão muito semelhantes à aula gravada. Valeu? Abraços. Tudo copiado no caderno, hein? Não se esqueça.